bom dia e obrigado por aguardarem. Sejam bem-vindos à teleconferência do Grupo Fleury, referente aos resultados do segundo trimestre de 2020. Estão presentes hoje conosco os senhores Carlos Marinelli, presidente, e o senhor Fernando Leão, diretor executivo de Finanças e Relações com Investidores. Informamos que este evento está sendo gravado e que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação do Grupo Fleury. Em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas quando mais instruções serão fornecidas. Caso algum dos senhores necessite de alguma assistência durante a teleconferência, queiram, por favor, solicitar ajuda de um operador digitando o *0. Este evento também está sendo transmitido simultaneamente pela internet via webcast, podendo ser acessado no endereço www.fleury.com.br/ri, onde se encontra disponível a respectiva apresentação. A seleção dos slides será controlada pelos senhores. O replay deste evento estará disponível logo após o seu encerramento. Lembramos que os participantes do webcast poderão registrar via website perguntas para o Grupo Fleury. Antes de prosseguir, gostaríamos de esclarecer que eventuais declarações que possam ser feitas durante essa teleconferência relativas às perspectivas de negócios do Grupo Fleury, projeções, metas operacionais e financeiras, constituem-se em crenças e premissas da administração da companhia, bem como informações atualmente disponíveis para o Grupo Fleury. Considerações futuras não são garantias de desempenho, envolvem riscos, incertezas e premissas, pois se referem a eventos futuros e, portanto, dependem de circunstâncias que podem ou não ocorrer. Investidores e analistas devem compreender que condições gerais, condições do setor e outros fatores operacionais podem afetar os resultados do Grupo Fleury, que podem conduzir a resultados que diferem materialmente daqueles expressos em tais considerações futuras. Gostaria agora de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli, que iniciará a apresentação. Por favor, Sr. Carlos, pode prosseguir. Bom dia e bem-vindos à divulgação de resultados do segundo trimestre de 2020 do Grupo Fleury. Para encarar os desafios trazidos pela pandemia de Covid-19, o Grupo Fleury se apoiou em uma combinação de visão, coragem, inovação, solidez financeira e capacidade de execução. Aceleramos ainda mais nossa transformação digital, alcançando resultados operacionais que comprovam que estamos no caminho certo. O futuro da saúde será cada vez mais digital, integrado e centrado no consumidor. Para alcançar esse futuro, desde março, adotamos uma postura arrojada e empreendedora, como jamais tivemos em nossos 94 anos de história. Ou, como falamos por aqui, fizemos 4 anos em 4 meses. Essa evolução da nossa cultura já está disseminada entre nossos 10 mil colaboradores e 3 mil médicos. Ao longo de décadas, desenvolvemos uma relação de absoluta confiança com os atores do setor de saúde: pacientes, médicos, hospitais, operadoras e empresas que oferecem serviços de saúde para seus funcionários. Estamos em uma posição privilegiada que não apenas nos permite ter acesso aos principais elos da cadeia, mas nos dá legitimidade para criar soluções inovadoras que tragam qualidade e eficiência para o setor. Há alguns anos, decidimos que nosso futuro iria além da medicina diagnóstica. Percebemos que seria possível levar a nossa excelência para outros elos da cadeia, que entendem a saúde como um dos principais ativos para garantir a qualidade de vida das pessoas e para a sua plena realização como indivíduos. A nossa visão foi de que, inexoravelmente, o futuro exigiria uma saúde mais conectada e mais integrada. Uma vez estabelecido o norte, partimos para a ação. Nos antecipamos ao futuro e iniciamos um processo de diversificação. Quem assistiu ao nosso Investor Day de dezembro de 2019 sabe que palavras como plataforma, ecossistema, app e tantas outras que explodiram nos últimos meses fazem parte do nosso repertório já há algum tempo. Temos falado de transformação digital na saúde muito antes de pensar que telemedicina seria uma modalidade tão essencial, como se provou nos últimos meses, desde que a pandemia de Covid-19 se instalou. Nossa capacidade de somar tecnologia e saúde remonta ao século passado. Quando decidimos colocar os resultados de nossos exames na internet em 1997, nos chamaram de loucos ou irresponsáveis. Fomos os primeiros do mundo a fazer essa loucura, entre aspas. Em pouco tempo, muitos outros seguiram o mesmo caminho que abrimos. Não só nesse episódio,
mas em muitos outros que se seguiram desde então, exercemos nosso pioneirismo e nosso protagonismo. A recente multiplicação de plataformas lançadas no mercado, em diferentes setores, só prova que estamos no caminho certo. É possível que uma das empresas mais longevas de um setor se transforme na startup mais veloz? É possível inovar e manter a excelência de quase um século de história? É possível sermos ambidestros? A resposta para todas as perguntas é um sonoro sim. Para nós, é evidente que ficar confortavelmente passivos em nossos 23 trimestres consecutivos de crescimento não era uma opção. Com coragem e ousadia, temos investido em uma estrutura própria para apoiar essa jornada digital e de novos negócios. Mas fazemos isso do jeito Fleury de ser, mantendo o cliente no centro de todas as nossas decisões e preservando o retorno para o acionista, com a manutenção de resultados que continuam sendo o benchmark de mercado. Abraçamos a ideia de que a tecnologia garante liberdade de escolha ao indivíduo. Acreditamos também que toda essa evolução só pode ter sucesso se for inclusiva. Ela só pode ser realmente transformadora para agregar conhecimento e dados se trouxer parceiros, outros participantes da cadeia e até concorrentes. Sabemos que não é uma lógica simples, mas quando nossa obsessão é a saúde das pessoas e a sustentabilidade do setor, por que limitar quem participa? Quanto mais aberto e democrático esse ambiente, melhores resultados são gerados. Que fique claro, não estamos disputando o espaço presente. Estamos criando um ambiente que não existe. Temos convicção de que uma plataforma de saúde exige um número relevante de vidas, uma coordenação de cuidados centrada no indivíduo, capacidade de inovação com tecnologia traduzida em produtos e uma legitimidade de anos em saúde. Também acreditamos que esse ambiente é fortemente baseado em atenção primária, a porta de entrada correta do sistema de saúde. Hoje, já alcançamos a marca de 7 milhões de pessoas conectadas às ofertas da Santecorp e das marcas do Grupo Fleury. São 7 milhões de pessoas com as quais estabelecemos uma relação de confiança, baseada em acolhimento e excelência médica. Não são apenas transações comerciais pontuais. Nossa multicanalidade permite que os indivíduos se conectem a nós para agendar consultas presenciais e remotas, realizar teleconsultas, marcar e acessar resultados de exames diagnósticos. Tudo isso por meio de seus empregadores, operadores de saúde e até diretamente, conforme sua necessidade. Esses milhões de indivíduos ganharam agora a possibilidade de consultar seu prontuário eletrônico e, em breve, de autogerenciar doenças crônicas. Tudo isso por meio de 2 empresas parceiras, as primeiras não controladas pelo Grupo Fleury a integrar esse ecossistema. Uma delas é a ProntMed, uma das maiores provedoras de prontuários eletrônicos do Brasil. A outra é a startup israelense Switch, health tech especializada em prevenção e gerenciamento de doenças crônicas. No ambiente que estamos construindo, a saúde do indivíduo estará a um toque de distância, assim como já acontece em outros aspectos do seu dia a dia. Além disso, pela primeira vez, os dados de sua saúde pertencerão ao próprio indivíduo, cabendo a nós a governança do ecossistema. Trata-se de um conceito realmente transformador. E para alguns pode até parecer loucura. Ouvimos a mesma coisa em 1997. Nossa capacidade de inovar com agilidade foi testada ainda em outras frentes. Em meados de abril, percebemos que haveria uma oportunidade para ajudar as empresas brasileiras a planejar a retomada de suas atividades com segurança para seus colaboradores e clientes. No início de junho, lançamos o Cuidado Integrado para Empresas, um serviço que inclui da testagem de funcionários à consultoria para a criação de protocolos de segurança. Em 50 dias, o Cuidado Integrado foi de 0 a mais de 300 contratos firmados. Essas empresas totalizam uma população potencial de mais de 400 mil indivíduos para a utilização de nossos serviços. Acreditamos que a preocupação com a saúde dos colaboradores continuará sendo um ponto focal das empresas, mesmo depois que a atual pandemia arrefecer. Como já dizem alguns especialistas do exterior, entramos na era da saúde. Os novos hábitos impostos pela pandemia
impulsionaram também nosso serviço de atendimento móvel, que cresceu 67% no segundo trimestre desse ano. As receitas geradas por esse tipo de atendimento já superam as de qualquer unidade física da companhia. Para 14,3% do total de pacientes que usaram o serviço no período, o atendimento móvel representou seu primeiro contato com o grupo. O conforto e a qualidade do serviço resultaram em um NPS de 82,6%. A média das unidades físicas é de 76,7%. A estratégia de multicanalidade está provando que é capaz de incorporar novos clientes à base ao mesmo tempo que prover serviços de qualidade. Todos os serviços digitais que começaram a ser oferecidos logo que a pandemia se instalou apresentaram expressivo crescimento. Hoje, quase 40% dos agendamentos são feitos por WhatsApp e 45% do público elegível já faz check-in digital antes de realizar seus exames. No campo da telemedicina, o avanço é exponencial. Em 3 meses, desde que o serviço entrou em operação, já foram realizadas quase 30 mil consultas no ambiente da Santa Corp e do Cuidar Digital. Foi graças a essas várias inovações e à nossa solidez financeira que conseguimos atravessar o período mais difícil imposto pela pandemia. No mês de abril, as receitas incorreram 61% em relação ao mesmo período de 2019. Desde então, temos demonstrado uma vigorosa capacidade de recuperação. Em junho, a retração em relação ao mesmo mês de 2019 foi de 5%. A fase mais desafiadora, claramente, ficou para trás. No campo médico, intensificamos nossa presença como protagonistas no esforço do combate à Covid-19. Desde o início da pandemia, realizamos mais de 500 mil de exames, sendo 330 mil RT-PCRs e 220 mil sorologias. E esses volumes continuam crescendo. Em abril, iniciamos um estudo em parceria com o IBOP, Instituto Semeia e cientistas da Universidade de São Paulo, USP, e a Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, para mapear um novo coronavírus na capital paulista. Também participamos de um estudo sobre a vacina contra a Covid-19, desenvolvida pela Universidade de Oxford. Esses são apenas alguns exemplos de como nosso conhecimento nos torna uma referência em saúde, inclusive fora do Brasil. Esse conhecimento continua sendo um dos pilares da nossa expansão. Ele faz parte da nossa essência. O conhecimento que nos trouxe até aqui está sendo turbinado para uma miríade de produtos e serviços digitais. Continuamos convictos de que o futuro da medicina de excelência será um ecossistema personalizado, integrado e em larga escala. Nossos serviços digitais recém-lançados e os novos canais de entrega de ofertas que estão sendo abertos entregam tudo isso. Mas isso é só o começo. Eu passo a palavra agora para o Fernando, para que ele prossiga com a apresentação de resultados. Estarei disponível ao final para as perguntas. Fernando, por favor. Obrigado, Carlos. Bom dia a todos. Seguirei agora com a apresentação, trazendo os resultados financeiros do segundo trimestre. No slide 8, detalhamos o desempenho da receita bruta consolidada do grupo. A receita bruta total atingiu 492,2 milhões no trimestre, apresentando redução de 37,5% em comparação a 2019, com as unidades de atendimento com retração de 42,8% e o B2B 10,1%. No acumulado do primeiro semestre, a receita bruta totalizou 1,3 bilhão, com redução de 18,3%. No próximo slide, número 9, mostramos no gráfico à esquerda a evolução mês a mês da receita no segundo trimestre de 2020 em relação a 2019. Gostaria de ressaltar a forte recuperação que tivemos ao longo do trimestre. Como podemos notar no gráfico, iniciamos o trimestre com menos de 40% da receita realizada no mesmo período anterior. No mês de junho, no entanto, já estávamos operando a 95% da receita de junho de 2019. As unidades de atendimento encerraram o mês de junho com mais de 90% da receita do mesmo período do ano passado. Já o B2B apresentou crescimento de 19% em relação a junho de 2019. Ao longo de julho, continuamos a observar a tendência de melhora e já estamos crescendo 2 dígitos de forma consolidada na companhia. No gráfico à direita, trazemos a participação dos exames de Covid-19 nos resultados.
A participação dos exames RT-PCR sorológico representaram 17,3% da receita consolidada. Nas unidades de atendimento, 15,6% e no B2B, 23,1%. Já batemos a marca de mais de 500 mil de exames para Covid-19 realizados até julho, com 550 mil exames totais, sendo cerca de 330 mil RT-PCR e 220 mil exames sorológicos. Além de atendermos nossos hospitais parceiros a preço de custo para o RT-PCR desde o início da pandemia, passamos a disponibilizar os exames nas nossas marcas e também para empresas que estão retomando ou planejando a retomada de suas atividades. Conforme o Carlos já comentou, a multicanalidade e inovação da companhia foram essenciais para entregarmos essa recuperação ao longo do trimestre. Desenvolvemos, por meio da equipe da área técnica e pesquisa e desenvolvimento, soluções para atingirmos o nível de processamento atual para os exames de Covid-19 com altíssima qualidade. Nosso time de operações colocou no ar o modelo de drive-thru, onde realizamos mais de 60 mil atendimentos, garantindo ainda mais a segurança dos nossos clientes. Lançamos o cuidado integrado para empresas, onde já alcançamos em 50 dias mais de 300 empresas que contrataram o serviço para a retomada de suas atividades. Também preciso destacar o crescimento expressivo que tivemos no atendimento móvel. O modelo de atendimento na casa do cliente é fruto do investimento que fizemos há alguns anos, porém tem crescido de maneira ainda mais forte nos últimos meses. No segundo trimestre de 2020, o atendimento móvel das nossas operações cresceu 66,7% na comparação com o segundo trimestre de 2019. Indo para o slide número 10, verificamos com mais detalhes o desempenho do portfólio de marcas. Devido às restrições impostas pela Covid-19, principalmente nos meses de abril e maio, conforme mencionei anteriormente, as variações no trimestre ficam comprometidas. No gráfico à esquerda, temos a visão do trimestre, onde a receita bruta das unidades de atendimento apresentou redução de 42,8% e 45,9%, desconsiderando as aquisições com menos de 12 meses. À direita, observamos a mesma análise, agora para o acumulado de 6 meses. Unidades de atendimento ficaram 21,2% abaixo do trimestre anterior, ou 25,6%, desconsiderando as aquisições realizadas em 12 meses. No slide número 11, destacamos as glosas e a receita líquida. Observamos do lado esquerdo que o indicador de glosas atingiu 1,4% no trimestre e 1,3% no primeiro semestre. Na parte direita do slide, a receita líquida cresceu 37,6% no segundo trimestre de 2020, totalizando 454,9 milhões, enquanto que no acumulado de 6 meses totalizou 1,2 bilhão, com redução de 18,2%. Nos próximos slides apresentaremos os principais indicadores financeiros. Ressalto que desde o primeiro semestre de 2020, todos os números estão com o IFRS 16, arrendamentos, exceto quando indicado. Os números apresentados versus 2019 estarão na mesma base de comparação. No próximo slide, número 12, destacamos a evolução dos custos e despesas operacionais. Nessa primeira análise, trago detalhes sobre o plano de contingência da companhia para a redução dos custos e despesas diante da redução da demanda. No trimestre, entre saves e custos evitados, atingimos a marca expressiva de mais de 100 milhões de reais. A frente de pessoal e benefícios foi a mais relevante. Nos meses de maio e junho, tivemos a incidência do programa para a redução de jornada e salários em 25%, sendo que o programa teve alta aderência de todos os funcionários da companhia. Em aluguéis, serviços com ocupação e utilidades, fechamos temporariamente 40% das unidades em abril e ao longo do trimestre fomos reabrindo à medida que a demanda se recuperava, sendo que agora, ao fim de julho, já estamos com apenas 5% das unidades fechadas. Renegociamos diversos contratos com os principais fornecedores da companhia, entre prestadores de serviço, aluguéis e outros. Indo para o slide 13, continuamos com os custos e despesas operacionais, agora comparando com o mesmo período do ano anterior. No gráfico à esquerda, podemos observar que tivemos uma redução de 11,3% nos custos no trimestre e 0,9% no acumulado de 6 meses.
À direita, temos a redução de 24,7% nas despesas operacionais no trimestre e de 9,5% no ano. Indo para o slide 14, observamos o impacto da desalavancagem operacional no EBITDA. Apresentamos o EBITDA de 19,6 milhões no trimestre, com redução de 90,7%. No semestre, o EBITDA decresceu 51,8%, com margem de 18,4%, totalizando 215,6 milhões de reais. No slide 15, temos o prejuízo líquido de 73,3 milhões no trimestre e de 14,6 milhões no semestre. No próximo slide, número 16, apresentamos o gráfico do fluxo de caixa operacional, que registrou 65,5 milhões no trimestre, redução de 60%. A diminuição é explicada pela redução de cerca de 90% do EBITDA, mitigada parcialmente pela melhora no capital de giro. No capital de giro, a variação do contas a receber apresentou impacto mais relevante, passando de menos 52,9 milhões no segundo trimestre de 2019 para 114,8 milhões em 2020. O efeito ocorre principalmente pela queda acentuada do faturamento ocorrida nos meses de abril e maio, ao mesmo tempo que a companhia não perdeu sua eficiência no recebimento do faturamento de períodos anteriores. O prazo médio de recebimento, no entanto, fica distorcido, pois relaciona o saldo final do contas a receber, neste caso, em junho de 2020, dividido pela receita bruta, que apresentou retração relevante no trimestre. Ressalto a manutenção do nível de liquidez da companhia, mesmo diante do cenário extremamente adverso de demanda. No semestre, o fluxo de caixa operacional registrou 196,8 milhões de reais, redução de 28%. Nos gráficos da direita, o CAPEX no segundo trimestre totalizou 40,1 milhões, redução de 3,7%, principalmente relacionada ao não investimento em novas unidades. Por fim, no slide 17, o ROIC sem ágio, excluindo os efeitos do IFRS 16, para não afetar a comparabilidade com períodos anteriores, atingiu 20,8%, impactado pelo resultado do trimestre. À direita, mostramos a evolução do Net Promoter Score, que manteve seu alto patamar, atingido 76,7%, crescimento de 34 basis points em relação ao segundo trimestre de 2019. Abrimos agora a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado a todos. Obrigado. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas. Se você deseja realizar uma pergunta, por favor, digite *1 em seu telefone. Para sair da fila de perguntas, pressione a tecla sustenido. Nossa primeira pergunta é do Sr. Joseph Giordano, do JP Morgan. Sr. Joseph, pode prosseguir. Olá, bom dia a todos. Bom dia, Carlos. Bom dia, Leão. Obrigado por pegar minha pergunta. Acho que a primeira pergunta é explorar um pouquinho com mais de granularidade essa tendência que vocês mencionaram de julho em 2 dígitos. Entendo que o teste de Covid foi um bom tailwind do primeiro TRI, né, para ajudar, mas eu quero entender como é que vocês estão vendo a evolução do business as usual, né? Se o Covid hoje ele ganha participação na receita ainda, ou ele está sendo já diluído, dado que você começa a ver uma normalidade maior dentro da demanda dos serviços ex-Covid. E a minha segunda pergunta, acho que dá um pouco nessas novas avenidas de crescimento, né? Vocês mencionaram alguns pontos interessantes, principalmente no que tange a tendência de digitalização da indústria pós-pandemia. Então, eu queria entender como é que a gente deveria pensar para a estratégia de Day Clinic, principalmente, e também os outros serviços de infusão, e até se vocês puderem dar um pouco mais de update em discussões de credenciamento da Santecorp em planos de saúde e até diretamente com a empresa. Obrigado. Bom dia, Joseph. Aqui é o Carlos Marinelli. Obrigado às suas perguntas. Começando aí com o que você perguntou sobre julho, né, e a tendência que a gente está vendo. A tendência que a gente está vendo é de uma retomada forte. A gente vê isso nas unidades, seja pela frequência, seja pela característica, né, dos pacientes e clientes que a gente tem visto. Claramente,
a gente vê algo que a gente já tinha conversado anteriormente, né, que as pessoas tinham postergado, talvez um pouco, inclusive além da conta, o seu cuidado. A gente falou isso no último call e tem conversado isso nas nossas interações, né? Então, falando de pacientes aí da parte oncológica, falando de pacientes da área cardiológica, e a gente tem visto isso, infelizmente, nas nossas unidades, né? O número de exames, às vezes, de uma complicação maior, o paciente que chega com uma complicação maior, ele tem sido um pouco mais recorrente que o usual. Com relação aí à questão do Covid, o Covid ele continua crescendo em termos de exames, né? Tem uma flutuação que é normal, dependendo aí principalmente do tipo de característica, né, de cliente que vem até nós, seja as empresas que a gente tem vendido o serviço para a questão do cuidado integrado, seja os pacientes que vêm, né, pontualmente, né, para serem testados. Então, tem uma flutuação, mas ele, em números absolutos, ele continua numa tendência de crescimento. Agora, o que cresce mais rápido são, digamos assim, o business as usual, né, os exames tradicionais que a gente faz, os cuidados tradicionais que a gente tem com os nossos clientes, atendendo os diversos especialistas médicos. Então, a gente vê uma retomada forte aí. Claro, dentro disso daí pode ter uma questão, né, de exames que deixaram de ser feitos em algum momento, mas também tem uma questão de continuidade no cuidado. A gente tem que lembrar que, embora o Covid-19 tenha um efeito muito importante na sociedade como um todo e na saúde de todos, definitivamente é uma tragédia de saúde, mas estatisticamente os outros problemas eles continuam ocorrendo. E a gente também tem que ter especial atenção para o fato de que houve na sociedade nesses últimos 4 meses uma mudança de comportamento muito intensa, que a gente ainda não tem claramente quais são os seus impactos. Por exemplo, a questão que fica muito clara de atividade física, por exemplo. Então você tem muita gente que deixou de se cuidar, a questão do isolamento social e seus efeitos do ponto de vista psicológico nas pessoas. Você tem uma questão aí de clara e muito óbvia, como a gente já falou, de tratamentos que foram postergados e como é que isso pode afetar a saúde de um todo como os indivíduos. Então, o que a gente sabe é que a gente vai ter um ano que a gente vai ter que conviver ainda com a Covid-19, isso é um fato. Melhores estimativas, a gente fala de uma vacina no final do ano, começo do ano que vem, então vai continuar existindo essa preocupação. E a gente vê aí um crescimento forte das especialidades tradicionais, a gente não vê uma mudança de comportamento nesse aspecto do business as usual. Falando agora sobre a questão das novas avenidas de crescimento, acredito que o ponto que você trouxe é muito importante, né? Quando a gente olha para o que tem acontecido no mercado, a gente tem que entender que o que aconteceu com a sociedade em 4 meses, ela certamente tem impactos, né, na maneira como as pessoas também se comportam. E esse comportamento delas que se modifica, ele também acaba se expressando na maneira dele consumir saúde ou ele ou ela de fazer seus tratamentos ou buscar atenção em saúde. Então, essa experiência do consumidor, que ela em diversas áreas ela se torna cada vez mais digital, e é isso que a gente tem experimentado no nosso dia a dia, né? Seja do ponto de vista de consumo, de interação de trabalho, de compra de serviços em geral, isso também afeta a maneira como as pessoas se relacionam com a saúde. É um fato isso daí, né? Prova disso é o crescimento estrondoso de telemedicina que a gente tem visto. Felizmente, a gente já tem esse tipo de desenvolvimento feito há muito tempo. Isso não é uma coisa nova para a companhia, é algo que a gente tem investimentos importantes, relevantes e principalmente conectados com o que há de mais avançado em termos de tecnologia que podem responder agora, durante a pandemia, a essa necessidade de uma maneira muito rápida. Isso está expresso nesses investimentos recentes que a gente fez e está expresso também numa convicção nossa de que esse futuro, né, colocando o paciente no centro, ele é um futuro que ele vai estar conectado cada vez mais com a questão de você ter experiência, dados e conveniência. E o paciente e o médico vão procurar isso cada vez mais intensamente. Mas é uma transformação no uso da saúde também que ela vai ser ter muitos aspectos positivos. Vai ser cada vez mais sustentável, vai ser cada vez mais baseado em informação, mais personalizado e vai ser também mais racional.
Perfeito, obrigado, Carlos. Nossa próxima pergunta é do senhor Samuel Alves, do BTG Pactual. Samuel, pode prosseguir. Bom dia, Marinelli, Fernando, bom dia a todos. São duas perguntas aqui do meu lado. A primeira é um follow-up da pergunta anterior, sobre essa questão de demanda normalizada. Se vocês pudessem falar um pouquinho de como que está a frequência em exames de imagem. Se a gente batesse uma foto aí, em julho, essa frequência versus julho do ano passado, ela ainda está abaixo, ela já está chegando próxima do padrão normalizado, ou ainda não? E uma segunda pergunta, mas talvez se o Marinelli pudesse dar um pouco mais de detalhes sobre esses investimentos, enfim, nessa self-tax. Não sei se vocês conseguem compartilhar, enfim, talvez o faturamento, enfim, dessas startups, ou talvez algum tipo de economics. Como que vocês esperam rentabilizar esse investimento ao longo do tempo? Obrigado. Obrigado, Samuel. Bom, com relação aos exames de imagem, a gente vê um crescimento constante. Em absolutamente nenhuma semana, isso eu estou falando desde abril desse ano, depois da grande queda que a gente teve no começo da pandemia, não houve uma semana que houvesse retração. E a gente vê isso em absolutamente todas as especialidades. A gente ainda não está no nível do ano passado, em termos de utilização dessas agendas, né, o número de agendas, mas a gente está rapidamente chegando nesse nível do ano passado. A gente tem que lembrar aí que tem algumas características, né? Por exemplo, conectado com a minha resposta anterior, a questão da atividade física, por exemplo, ela reduz um pouco, né, a questão de uso de uma parte de ortopedia, por exemplo. Você tem menos tipos de acidentes ou incidentes que levam a esse tipo de coisa. Mas, conforme a gente vai retomando alguma normalidade das atividades físicas e de outras características nossas de dia a dia, esses temas eles começam a voltar normalmente. O que a gente espera é que, dado a tendência que a gente tem agora, que rapidamente a gente volte a essa relativa normalidade em termos desses volumes de exames de imagem aí. E aí, você tem uma variação entre exames mais ligados à parte de ultrassom, de ressonância magnética, tomografia. Tomografia, a gente teve aí um crescimento durante o Covid, ainda tem um crescimento por conta da questão de padrões aí, com relação à imagem de pulmão, por exemplo. Mas ainda tem um catch-up para ser feito, né, em termos de volume, mas a gente vê isso numa tendência que muito rapidamente deve ser reestabelecido os padrões do ano passado. Com relação aos investimentos, Samuel, tem algumas maneiras da gente olhar para isso daqui, né? Você colocou muito bem a parte dos econômicos, né? Mas a parte dos econômicos, para a gente, é algo que, logicamente, é muito importante para formar aí a nossa expectativa de retorno, mas, nesse momento, o principal vetor nosso de investimento é a capacidade de trazer tecnologias que elas possam trazer escalabilidade para o que a gente tem feito. A gente vê todo o nosso investimento em plataforma como algo que nós temos a legitimidade para falar de saúde, a legitimidade com o cliente, com o médico, para estar liderando e sendo protagonista nesses investimentos, mas que a tecnologia ela traz cada vez mais esse aspecto da escalabilidade, ou seja, você conseguir com uma tecnologia que seja vencedora, com uma tecnologia de alto desempenho, você escalar esses serviços, garantindo um acesso cada vez maior das pessoas para esses serviços. Outro aspecto também, com relação a esses investimentos, é a multicanalidade deles, né, Samuel? Então, o que acontece? Eu posso falar com o paciente, eu posso falar com o médico, ele pode estar no prontuário, ele pode estar no celular, ele pode estar no computador, ele pode ser acessado o histórico na nuvem. Então, são tecnologias que garantem escalabilidade, garantem essa questão da multicanalidade e que trazem para o sistema como um todo algo que para nós é muito importante, que é a questão da sustentabilidade. Todos esses investimentos que a gente faz, eles têm como pano de fundo isso, a gente ter uma saúde que ela seja cada vez mais personalizada, de excelência, mas que ela seja sustentável, ela chegue para mais pessoas a um custo total menor, na hora certa, para a pessoa certa, na quantidade certa. Perfeito, Carlos. Muito obrigado. Bom dia a todos.
Nossa próxima pergunta é do senhor Fred Mendes, do Bradesco BBI. Fred, pode prosseguir. Bom dia a todos. Tem duas perguntas aqui também. A primeira delas, acho que ela é muito mais na parte aqui mais no médio e longo prazo, mas enfim, acho que o ponto aqui, a gente está vendo aí uma postergação, né, dos procedimentos seletivos nos últimos meses, e aí você tem uma sinistralidade menor das empresas. Por outro lado, em algum momento a gente deve estar vendo uma retomada disso, e o cenário macro ainda está desafiador para as empresas, né? Então, acho que o ponto aqui é como é que vocês estão vendo, talvez 2021, essa inflação médica, né? Se tem aí um risco de ter onde os preços vão ter que absorver um pouco mais esse potencial aumento aí na inflação médica, dado que as empresas vão estar um pouco mais impactadas, né? E como é que a Fleury estaria no meio disso tudo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta, mais na parte da genômica, né? Vocês falaram que na parte de laboratório de referência demais está crescendo, principalmente os pequenos labs, né? Então, só queria entender se com essa penetração maior, vocês acham que a gente pode agora ver no estado um pouco mais, talvez, normalizado, um crescimento ainda maior desse business, e se vocês pudessem dar um update para a gente, qual que é o tamanho potencial desse business hoje para vocês, seria ótimo. Obrigado. Fred, obrigado pelas perguntas. Com relação aí ao que você falou sobre os procedimentos seletivos, eles foram postergados, né? E uma vez que eles foram postergados, quando você olha para o ano, mesmo que a gente fizesse uma conta sobre capacidade e falasse o seguinte, dá para caber tudo isso que faltou de demanda ao longo do ano nos procedimentos, eventualmente você até poderia fazer os procedimentos, mas não faz muito sentido. A gente está falando de, por exemplo, no nosso caso, diagnósticos, que uma vez que você fez, você tem uma informação nova. E a partir dessa informação você constrói um desfecho para o paciente e uma atualização terapêutica. Então, o que a gente trabalha aqui não é necessariamente compensar essa receita no resto do ano, mas sim fazer o que o paciente precisa no momento que ele precisa. Então, honestamente, eu não vejo esse catch-up, vamos dizer assim, de procedimentos eletivos impactando a inflação médica, até porque a gente está vendo aí meses de final de mês de março, mês de abril, mês de maio, que tiveram um índice de sinistralidade por parte das operadoras que foi sensivelmente menor. A gente, como um prestador de serviço e muito conectado, e muito conectado com outros tipos de serviços, a gente vê que esses procedimentos deixaram de ser feitos e o que a gente tem agora é uma continuidade, é um catch-up, mas eu não vejo isso impactando a inflação médica. Aliás, acho que, inclusive, tem aí o fato, né, de terem sido postergados traz até um aspecto positivo. Se isso vai ser net no final do ano, a gente tem que esperar para ver ainda, mas não vejo isso colocando nenhum tipo de pressão. Com relação à parte de genômica, que você falou muito bem, né? A gente tem aí a gente abriu aí novamente, né, a questão dos números para vocês em relação à genômica, medicina personalizada de precisão. Vocês viram aí que no segundo T, especificamente, a gente teve um impacto perfeitamente normal, né, da gente ter visto isso daí. A gente tem ações muito ligadas a essa parte de tecnologia que visam a gente fazer, nesse caso específico, né, o catch-up desses diagnósticos aí. Uma das iniciativas, por exemplo, é toda uma parte de consultas nessa área de genômica, de medicina personalizada, né, via telemedicina. Então, hoje, por exemplo, a gente já tem pacientes utilizando essas consultas com nossos especialistas do Brasil inteiro e cada vez mais a gente tem uma penetração maior, porque a gente está dando acessibilidade a um conhecimento muito específico, mas muito transformador sob o ponto de vista de diagnóstico e terapia feita para esses pacientes. Então, estamos não só transformando como essas pessoas têm acesso à medicina personalizada, mas também transformando desfechos aí de vidas que podem ter soluções muito mais custo-efetivas, muito mais que entregam mais qualidade de vida e que possam levar o nosso conhecimento para cada vez mais lugares. E a questão aí, ela pode ter escala até global, né, nesse caso, né, porque a gente está falando de Brasil, mas nossos especialistas, eles têm nível mundial de conhecimento. Quando a gente olha para 6 meses, a gente tem aí uma receita que
variou positivamente no final das contas, né? Temos uma receita bruta de genômica aí que cresceu perto de 3%, e a gente está muito empolgado com o que a gente pode ter de futuro, porque o número de clientes nossos no aspecto de laboratório de referência tem crescido. A gente tem crescido o relacionamento com laboratórios parceiros. Esses laboratórios parceiros, nessa relação, têm experimentado não só o nosso portfólio de serviço, mas também o quanto de conhecimento nós podemos agregar, nível de serviço, qualidade, conversas com seus médicos especialistas, conversa com os médicos especialistas dessas regiões. Então, temos uma perspectiva, né, muito positiva para esse segundo semestre, dado que abrimos muitos outros laboratórios parceiros, e a intenção é continuar incrementando esse relacionamento, não só com o portfólio que a gente já tem, mas principalmente com esse portfólio de medicina personalizada de precisão, que, no nosso caso, é um dos mais avançados do Brasil. Perfeito. Carlos, muito claro. Obrigado. Nossa próxima pergunta é do senhor Vinícius Ribeiro, do UBS. Vinícius, pode prosseguir. Pessoal, bom dia a todos. Obrigado por pegar a minha pergunta. A primeira, só um follow-up da primeira resposta que você deu, Carlos, sobre o dado preliminar de julho. Você consegue só dar uma ideia de representatividade do exame de Covid em volume e receita? Como que ele está evoluindo, se puder, semana contra semana, nesse dado preliminar de julho? E se vocês esperam que tem um pouquinho uma queda de ticket no sorológico associado à negociação com as fontes pagadoras, assumindo que isso seja incluído finalmente no hall da ANS. Depois eu faço minha segunda pergunta, se me permitirem. Beleza, obrigado, Vinícius. Com relação à parte dos exames, né, a gente tem visto um crescimento, né, do volume deles, muito menor do que já foi no passado, até porque a base no passado era muito pequena e depois ele começou a entrar em movimento. Agora, na representatividade da receita, eu posso te dizer que ele já chegou a representar alguma coisa como 22%, 23% da receita, e hoje está em menos de 15% da receita. Esse aspecto que você trouxe é muito interessante, do preço da sorologia, porque é óbvio que a gente tem uma questão, e aí a sorologia ela entrou no hall, saiu do hall, está sendo discutido se vai para o hall ou não, mas no final das contas, com uma empresa do tamanho e o volume de exames que a gente tem, principalmente guardando aí esse crescimento que a gente vem fazendo até o momento, não vai ser isso que vai ter grande impacto para a gente em termos de resultados. Lembrando que, para a gente, PCR, sorologia, Covid-19 é algo muito importante, constitui uma oferta super relevante para a sociedade no momento, só que não é algo que vai perdurar durante todo o tempo. A gente trabalha com isso sendo muito importante em 2020, mas a importância disso vai ser relativa a partir de 2021. Então, a nossa capacidade de produção, ela está atendendo aos nossos clientes, a demanda do mercado em geral, não deixamos de atender absolutamente nenhum cliente, principalmente nossos clientes hospitalares, mas a organização, ela vai muito além da questão do Covid-19 ou de qualquer ação mais pontual que possa ocorrer em 2020 em relação ao Covid-19. Nós temos uma empresa que tem 94 anos e está pronta para ter mais 94, principalmente liderando nessa parte da transformação digital. Perfeito, Carlos. Minha segunda pergunta, menos focada no trimestre, né? Então, acho que vocês falam bastante da questão da transformação digital, que foi um investimento estruturante muito interessante que vocês fizeram. E quando a gente olha para a operação core, né, e os eventuais cortes de custos de G&A que vocês conseguiram fazer por conta dessa situação, o que a gente consegue esperar daqui para frente que possa ter um ganho de eficiência ou um ganho de retorno, seja lá como vocês queiram conceituar, por conta dessas, tanto as iniciativas estruturantes quanto um potencial de corte de custo por conta da situação atual? Bom, Vinícius, eu vou começar aqui a te responder, mas depois o Leão pode complementar a resposta com mais alguns detalhes aí do que a gente tem feito nesses programas.
Mas, sob o ponto de vista aí que você falou de SG&A e outros temas, é muito importante, né, a gente destacar que nesse tempo todo nós não demitimos. Nós somos uma empresa que aderiu muito prontamente à questão do não demita. Todas as iniciativas que nós temos feitas, elas têm esse cunho por trás de garantir o emprego das pessoas, dos nossos colaboradores, a manutenção do trabalho, a manutenção da renda e garantir que eles estejam tranquilos em relação a esse tópico, pelo fato de que são profissionais hoje que estão se arriscando na linha de frente, estão trazendo aí cuidados super relevantes para a população em geral e, principalmente, né, nós acreditamos fortemente na prestação de serviços de saúde no nosso modelo e nesse modelo que tem se transformado. Como a gente indicou nos resultados, 67% de crescimento do atendimento móvel. Então, o que acontece? As pessoas precisam, elas querem o atendimento na casa delas e a gente tem que ter essa capacidade. Quando eu tenho um atendimento na casa das pessoas, eu tenho muitas vezes uma questão da produtividade desse colaborador e ela fica um pouco menor por conta dos desafios logísticos e até a questão de paramentação relacionada a EPIs hoje. Só que, ao mesmo tempo, libero espaço nas minhas unidades, onde no momento que eu tenho que ter mais espaço por conta de você não promover aglomerações, é necessário fazer isso. Muito além disso, você libera espaço nas unidades para construção de outras ofertas, como, por exemplo, a questão de atenção primária. Então, essa é uma equação onde, com o mesmo nível de investimento que a gente já tinha no passado, a gente está conseguindo expandir a oferta de serviços, acompanhando o que é tendência, o que é demanda dos nossos clientes e, ao mesmo tempo, preenchendo essa oferta cada vez mais personalizada, né? Cada vez mais remota, cada vez mais próxima dos clientes, que tem sido a tendência que a gente tem visto. Léo, você quer complementar? Perfeito, Carlos. Vinícius, Fernando, obrigado pela pergunta. Bom, como vocês viram, a gente teve iniciativas muito importantes de redução de custos e despesas no trimestre, né? A maior parte delas está relacionada ao custo, ao maior custo da companhia, né, que é o custo com pessoas. Agora, é importante ressaltar também que a gente tem, nós agimos rápido durante um período, né, muito importante, mas que ele tem uma janela ali de tempo, né? A gente teve unidades fechadas de forma muito rápida no início da pandemia. A gente foi reabrindo essas unidades à medida que a demanda retomava. Então, aos poucos, a empresa começa a voltar para uma normalidade, né, em termos de demanda e também de base de custo. Então, eu diria que a maior parte, né, dos savings que a gente conseguiu capturar, ela aconteceu agora nesse trimestre por conta do momento, né? E agora a gente começa a voltar, obviamente, com toda a diligência possível em termos de gestão de custos e despesas da empresa, mas a gente já começa a voltar para um patamar de normalidade juntamente com a demanda que também retorna, né? Algumas das iniciativas, obviamente, eu acho que elas vêm até para ficar. A gente buscou eficiência em uma parte dos custos, mas a maior parte das despesas, a maior parte dos savings que nós conseguimos, né, dentro desse período, ela sim foi relativa a esse período de crise. Então, a gente volta para o patamar de normalidade na sequência. Perfeito, Carlos, Fernando. Muito obrigado pela resposta. Um abraço. Relembrando a todos de que, para realizarem perguntas, por favor, digitem *1 em seu telefone. Se a sua pergunta já foi respondida, digite a tecla sustenido. Vamos à próxima pergunta do senhor Ricardo Boiati, do Banco Safra. Senhor Ricardo, pode prosseguir. Oi, bom dia a todos. Eu tenho duas perguntas. A primeira, ainda no tópico da Covid, eu queria entender como é que está a capacidade de processamento de exames da companhia, se ainda tem uma evolução até o fim do ano, na expectativa de vocês, do processamento, capacidade e demanda, né? Como vocês estão vendo a evolução da demanda também por testes, tanto de PCR quanto de sorologia, daqui até o final do ano. Esse é o primeiro ponto. E o segundo, com relação à plataforma de saúde,
Dadas as iniciativas recentes e as até mais antigas da companhia nesse sentido, e pensando no potencial, né, como a companhia imagina o desenho dessa plataforma, como seria a plataforma ideal, em que ponto que a gente está, né? Que ponto que o Fleury está hoje, se a gente pensar numa escala de 0 a 10 aí, a plataforma de hoje está em que estágio e o que falta ainda para tornar essa plataforma alinhada aí com o que a companhia vê como ideal em termos de plataforma de saúde? São esses os 2 pontos. Obrigado. Obrigado às perguntas, Ricardo. Com relação aí à evolução de capacidade de PCR e sorologia, a gente está muito confortável com as nossas capacidades, né? A gente tem um parque, né, de processamento que a gente pode fazer PCR de diversas maneiras, dentro da mesma metodologia, mas utilizando diversos fornecedores, diversas plataformas, diversas maneiras, né? A companhia, ela investiu muito por meio da sua área de pesquisa e desenvolvimento para ter alternativas, dado que esse é um mercado que ainda flutua muito em termos de insumos, né? A gente viu ontem aí na capa dos principais jornais, né, a questão do governo que tem aí algumas partes, né, dos insumos para fazer testes, mas não tem todas, e esses testes acabam ficando parados aí. E no nosso caso, a gente tem uma multiplicidade grande aí de maneiras que a gente pode fazer a parte do teste de PCR. Não só o PCR, mas também fazer outros tipos de teste, como a gente falou da questão da proteômica, né, que é um teste que tem uma qualidade muito próxima do PCR e tem uma questão de estabilidade da amostra que é muito superior, então pode ser utilizado também. E na questão da sorologia, a gente está muito tranquilo em relação a essa plataforma. A gente já tem hoje algumas plataformas alternativas. Esse é um teste que tem algumas características diferentes aí da questão do PCR. Ele foi muito estudado pela nossa área técnica, porque para até chegar num teste que tivesse, digamos assim, a qualidade, né, que a gente gostaria de ter para a parte de sorologia, e hoje a gente já começa a ter até a possibilidade de fazer mais de um tipo de teste sorológico e fazer, inclusive, duplas leituras aí de alguns testes sorológicos para garantir ainda mais para os nossos clientes a qualidade do seu teste sorológico, porque nossa responsabilidade em relação a essa questão do Covid-19, ela foi sempre algo extremamente importante. A gente sabe o quanto que um resultado, principalmente falso negativo, ele pode gerar de impacto na questão da transmissão. Então, tudo que a gente tem feito nesse momento, ele tem girado em torno de garantir sempre a máxima qualidade. Capacidade de processamento, ela continua crescendo marginalmente. Capacidade de estoque de materiais nos deixam tranquilos por um prazo de tempo bem interessante. Isso está expresso, inclusive, nas nossas conversas e nas nossas linhas de estoque, como os senhores podem ver, né, que no final acabaram crescendo. E a gente tem uma tranquilidade enorme de estar apoiado numa área técnica que continua todos os dias investigando novas possibilidades e novos modelos e novos fornecedores para garantir que a gente tenha sempre a maior disponibilidade e a melhor qualidade. Com relação aí à questão da plataforma, né, eu acredito, Ricardo, que é uma pergunta que fica difícil de responder na questão que você falou do 0 a 10, né? Com certeza, se a gente olhasse para um ano atrás, a gente está muito melhor que um ano atrás. Se a gente olhar para 6 meses atrás, a gente está bem melhor que 6 meses atrás. Se a gente olhar para 4 meses atrás, a gente continua estando também bem melhor. Então, é um investimento contínuo que não tem, ele está muito ainda incipiente na questão da saúde. A gente não tem dúvida de que tem uma plataforma muito forte e robusta, com as entregas corretas, com os desenhos de produtos corretos, com uma equipe de desenvolvimento, todos os nossos desenvolvedores do Fleury Lab, os squads que a gente tem montado, os produtos que a gente tem desenvolvido, eles respondem à necessidade do mercado, mas é uma história que está só começando.
Então, o nosso grande desafio hoje em dia é popular esse ecossistema, como a gente já falou anteriormente, né, com ofertas que estejam cada vez mais trazendo essa questão de experiência, a questão de conveniência e a questão de dados para o sistema, torne o sistema cada vez mais sustentável, mas a gente ainda está engatinhando na questão de trazer cada vez mais ofertas, né, para pegar e aproveitar muito bem esse volume de pessoas que a gente tem conectado a essas diversas etapas da plataforma, né? Hoje já são 7 milhões de vidas, 3,6 milhões de vidas só com a parte de telemedicina e outras ofertas que a gente tem, e mesmo na questão dos prontuários, com os resultados de exame do Grupo Fleury, desde São Luís do Maranhão até Porto Alegre, ofertas relacionadas aos médicos, como a questão do cuidado digital. Então, essa é uma evolução contínua. Eu acredito que a gente está muito bem, mas a gente está só começando toda essa jornada, embora a gente já esteja muito evoluído e definitivamente temos uma vantagem competitiva já desenvolvida, já instalada, para gerar cada vez mais escalabilidade nessas soluções e aproveitar dessa nossa multicanalidade expressa nas nossas unidades de atendimento, no atendimento móvel, no digital, na telemedicina, no cuidado digital, aproveitando cada elemento desses para construir esse poder gravitacional, né? Muita gente nessa plataforma, tendo interações, tendo conhecimento, mas principalmente tendo desfechos de valor superior. Excelente, Carlos. Muito obrigado. Relembrando a todos de que, para realizarem perguntas, por favor, digitem *1 em seu telefone. Nossa próxima pergunta é do senhor Maurício Cepeda, do Credit Suisse. Maurício, pode prosseguir. Bom dia a todos. Marinelli e Leão, obrigado pelo tempo e pelas perguntas. Eu queria mais tentar fazer um resumo, né? Tentar pegar de vocês uma coisa um pouco mais resumida de toda essa parte de diversificação que vocês falaram no começo, inclusive vários colegas perguntaram. Se fosse possível vocês falarem, olha, de tudo que não é core business, né? Ou seja, tirando a parte da digitalização do negócio, da transformação digital, mas pegando negócios novos, por exemplo, a questão da deshospitalização, atenção primária, né? Linhas de negócio desse tipo, quais seriam digamos assim, as 3 grandes avenidas que vocês gostariam de perseguir nos próximos anos e por que vocês acham que você teria uma vantagem, né, natural em disputar esses mercados? E a segunda pergunta é pegar esse tópico de expansão, né, que a gente viu numa outra realidade do Brasil, mas se vocês de alguma forma já repensaram essa expansão indo para frente, alguma coisa em termos de timing ou mesmo se tem alguma intenção de aproveitar esse mercado mais deprimido por uma questão de expansão inorgânica. Obrigado, Cepeda, pela pergunta. Bom, essa trajetória, né, de diversificação, como eu bem frisei, né, nessa questão da nossa mensagem da administração, seja agora, seja já há um tempo atrás, esse é um caminho que ele não é novo. Esse é um caminho que ele não é reativo a esse momento do Covid-19. Esse é um caminho que a gente traçou alguma coisa como 4 anos atrás, olhando para o futuro do setor, olhando para tendências que estavam acontecendo, olhando para o desenrolar do que o setor teria como desafio. A gente olhou para esse caminho de diversificação e falou assim, esse é o caminho que a gente vai trilhar. Com relação a isso, eu tivesse que... Eu acho interessante quando você falou essa questão de resumir, né? Se for para resumir, eu não quero ser nem plano de saúde e eu também não quero ser hospital. Eu não quero ter a questão da autocomplexidade e eu também não sei fazer a parte de gestão de mútuo. Agora, tudo que tem no meio entre o hospital e o plano de saúde, tudo que é a oferta que tem no meio, eu acredito que eu posso ajudar. Eu acredito que eu posso ter competências que tragam maior eficiência, que tragam tecnologia agregada e tornem essa tecnologia acessível para ajudar a sustentabilidade do setor. Eu acredito que a gente tem a capacidade e principalmente a questão da legitimidade perante a comunidade médica e os nossos clientes de atuar nesses serviços.
Então, você perguntou aí sobre o que faria a gente ser diferente, né, o que faria a gente ter sucesso. Eu acredito que são características um tanto quanto únicas da nossa empresa, seus 94 anos de história. A gente está falando aí dessa legitimidade, né, de alguém que toca no paciente, que coloca a mão no paciente. Alguém que tem a confiança da classe médica para prover diagnósticos, informações críticas na questão do trato com o paciente, com o desfecho do seu tratamento, ou até na escolha do seu tratamento. O outro ponto que eu acredito que torna a gente muito diferenciado é essa questão da multicanalidade. Nós temos mais de 250 pontos de atendimento no Brasil inteiro, como eu disse, desde São Luís do Maranhão até Porto Alegre. Nós temos a questão de ter desenvolvido uma competência de atender na casa dos pacientes durante esse tempo todo. Isso está provado no crescimento do atendimento móvel, nas pesquisas que a gente tem feito, inclusive, que mostra que muitos desses pacientes que experimentaram atendimento móvel querem continuar utilizando o atendimento móvel, e a adoção, né, de outros serviços nessa questão do atendimento móvel. Então, quando a gente fala, por exemplo, da parte de centros de infusão, que nós começamos nas nossas próprias unidades, nós já começamos a fazer, em parcerias inclusive com farmacêuticas, a parte de infusão na casa dos pacientes. E isso vai ser algo cada vez mais comum, o cuidado ir até a casa do paciente. Seja por uma questão demográfica, porque nós temos uma população envelhecendo, então muitas dessas pessoas elas têm restrições, inclusive agora na questão da Covid-19, de sair de casa, seja pelo lado da conveniência. Hoje eu estou trabalhando em casa, eu estou tentando evitar de sair de casa, porque eu tenho na frente do meu computador, a minha relação, tudo a minha organização, ela se dá nessa tendência de ficar dentro do ambiente doméstico, né, de casa, durante mais tempo. E o terceiro ponto, eu acredito que é a nossa experiência, e uma experiência muito intensa que a gente está desenvolvendo com estudos e buscando tecnologias não só no Brasil, mas no mundo inteiro, como por exemplo essa da Switch, que é uma startup israelense, de trazer escalabilidade para o modelo. Então a gente está falando de um modelo que ele se aproveita dessas tecnologias para cada vez mais gerar valor, para cada vez mais trazer o conhecimento para o paciente, tornar o uso dele de saúde mais conveniente, mas de uma maneira cada vez mais escalável, porque ele está falando de dados que tornam a relação dele com o médico, tornam a relação dele com a saúde dele e tornam a relação dele com a perspectiva dessa busca por qualidade de vida algo muito diferente, o que é a tendência para o futuro. Mas, principalmente, a gente está falando de ter sustentabilidade do setor, ou seja, é um ganha-ganha-ganha. O médico ganha, o paciente ganha, a operadora de saúde ganha, todo o sistema ele ganha. Então, nós acreditamos fortemente que essa é uma proposta que, baseada aí nessa legitimidade, multicanalidade, escalabilidade, a gente tem diferenciais muito importantes que são críticos para sermos aí o orquestrador desse ecossistema. Léo, você quer comentar um pouco sobre expansão? Perfeito. Bom, Maurício, bom dia, obrigado pela pergunta. Sobre a segunda parte, então, expansão inorgânica, né, que é o seu ponto, eu posso dizer que o nosso time de M&A ele continua bastante ativo e trabalhou muito durante esse período aí de pandemia, nesse trimestre, né? Acho que a gente tem várias frentes de crescimento, a gente tem, obviamente, o core business para continuar buscando penetração em praças relevantes, sejam praças que a gente não está hoje, e praças onde a gente já atua, mas ainda tem potencial para ganhar mais mercado. Mas tem uma frente muito importante também agora ligada à diversificação do negócio, né? A gente tem falado aí de novos serviços, né? Você mesmo pontuou no início aí da pergunta. M&A também está olhando para isso, né? E a gente vai sim engajar em projetos que complementem a nossa oferta de serviços dentro de todo esse ecossistema que o Carlos tem falado, né, da plataforma de negócios, né? Acho que o terceiro ponto ele é aí bastante estratégico, está relacionado com o comunicado que nós soltamos ontem. Faz parte também aqui do trabalho a gente olhar para parceiros estratégicos, né, dentro desse ambiente aí da plataforma para fazer investimentos estratégicos para trazer esses negócios, né, essas tecnologias
alinhadas com a nossa perspectiva aqui de plataforma no futuro. E só adicionando um ponto aí ao que o Leão explorou, vamos lembrar que a gente se preparou muito bem, né, para viver esse momento nesses últimos 3, 4 meses aí do Covid, o ano de 2020. Fizemos uma captação extraordinária, fizemos uma postergação de dividendos e a gente teve uma queima de caixa praticamente nula nesse trimestre. Então é algo que é muito importante. A empresa está num shape do ponto de vista de recursos, tanto de disponibilidade de caixa, que passa de R$1 bilhão, quanto na questão de endividamento, nível de endividamento da empresa ainda muito baixo. Então, nós temos aí um cenário que ele é muito favorável a gente acelerar cada vez mais, a preencher esse ecossistema, incrementando não só as ofertas atuais, mas trazendo outros e novos tipos de oferta que venham garantir que a gente tenha aí um produto, né, e uma conexão vencedora com médicos, pacientes, o sistema de saúde em geral. Não, perfeito, obrigado. Sem mais perguntas, encerramos então a sessão de perguntas e respostas. Gostaríamos de passar a palavra ao Sr. Carlos Marinelli para suas considerações finais. Bom, primeiramente, muito obrigado a todos por estarem na nossa conferência, né? A gente, nesse momento, tenta cada vez mais reforçar, né, a nossa responsabilidade como companhia. Então, tudo que a gente tem feito na questão do combate à Covid-19, nossa responsabilidade social nisso, que eu destaquei com relação à questão dos empregos, a questão nossa do conhecimento, de como a gente devolve esse conhecimento para a sociedade em geral, com as pesquisas, a pesquisa da vacina, a pesquisa da prevalência da doença na cidade de São Paulo, então muitas outras coisas que a gente tem feito. Eu queria fazer um agradecimento, né? São 4 meses aí que a gente está vivendo intensamente um momento que ele tem transformado a nossa sociedade como um todo, tem transformado a maneira como a gente está vivendo, principalmente, a gente está se comportando, como a gente está olhando para o momento atual e para o futuro. Agradecer a comunidade de investidores e de analistas pela manutenção dessa proximidade e das conversas, né, num formato responsável, mantendo o distanciamento social, mas muito próximo de todas as nossas equipes. E queria agradecer especialmente aos nossos 10 mil colaboradores e 3 mil médicos pela dedicação e engajamento que eles sempre manifestaram durante esse tempo todo, sempre em torno daquilo que é o melhor para o paciente. Dizer que isso mostra, né, o que pode ser feito com uma cultura empresarial forte e valores que são expressos em ações continuamente no nosso dia a dia. E expressar o meu sentimento de intenso orgulho do que a gente tem feito até aqui. Não só pelo que a gente evoluiu e pelo que a gente gerou, mas também pelo que a gente tem entregue nessa batalha contra o Covid-19, que ainda não terminou, que ainda tem muitos momentos ainda para a gente viver, mas que certamente vai ficar na história como um momento especial, não só da companhia, mas de toda a sociedade e principalmente do conhecimento médico no Brasil. Então, meu sentimento de grande orgulho pelo que a gente tem feito, meu agradecimento a todos pela proximidade e pela responsabilidade que a gente está tendo nesse momento e espero vê-los aí nas nossas futuras interações e até os resultados aí do terceiro trimestre de 2020. Muito obrigado e um ótimo dia a todos. A teleconferência do Grupo Fleury referente aos resultados do segundo trimestre de 2020 está encerrada. Obrigado pela participação de todos e tenham uma boa tarde.